sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória que une economia, comportamento humano, tecnologia e literatura. Alex Lima é economista e estrategista de mercados globais e fundador da DA Economics, com uma carreira construída entre Brasil e Estados Unidos, incluindo passagem pelo Federal Reserve de Nova York, e ele dedica a analisar não apenas movimentos de economia mundial, mas também transformações que estão mudando a forma como as pessoas vivem, se relacionam e enxergam o mundo. Além da carreira no mercado financeiro, Alex também é escritor, autor de obras que exploram temas como relacionamentos, tecnologia e comportamento humano. Alex, seja muito bem-vindo aqui na TV Judaica, no Ponto Feminino. Obrigado, Adriele. Um prazer estar aqui. Acho que você foi a primeira pessoa que pronunciou o nome da minha empresa correto, então eu agradeço o nome que ótimo. Em inglês, né? Obrigado pela apresentação, acho que você tocou todos os pontos. Que bom. Mesmo que a gente vai falar muita coisa do que eu já falei um pouco aqui, eu quero que você conte um pouco quem é o Alex, para quem ainda não te conhece, claro. Do Ponto Feminino, da TV Judaica, fora todo esse conteúdo que você tem de economista. Conta pra gente um pouco. Claro, não, assim, eu acho que eu tenho uma trajetória de sempre ter gostado de me interessar por assuntos diferentes, né? Eu me formei como economista no Brasil mais ou menos em 2002, né? Eu fiz GV, administração, e naquela época eu não imaginava que eu ia acabar virando um economista, né? Eu me formei, trabalhei pouco tempo, fui viajar, e acho que essa viagem que me abriu realmente a cabeça e me colocou nessa trajetória de economia. É engraçado, às vezes as coisas na vida, as melhores coisas, elas são por acidente, né? Eu não posso dizer que minha trajetória foi a mais linear. Eu tinha 24 anos e a minha família é de origem espanhola, minha avó era espanhola e a gente tinha a cidadania europeia, né, cidadania espanhola. E eu nunca tinha saído do país, eu nunca tinha visitado a Europa. Eu falei, acho que agora me formei. E o resumo é que eu fui para ficar 3 meses na Espanha e fiquei 1 ano, morei em Paris, morei na Itália, morei na Espanha, parei no Canadá e acabei me inscrevendo para fazer um mestrado na Johns Hopkins, tá, que é uma universidade, ficou muito conhecida pela parte de pesquisa de Covid na pandemia, em 2021, foi um dos primeiros protótipos da vacina do Covid-19, mas eles têm um campus de economia e relações internacionais muito interessante, pequenininho, tem cerca de 200 alunos por ano, em Washington, na capital mesmo, né, ali 8 quadras da Casa Branca. E eu apliquei para esse mestrado em 2005. E aí eu passei nesse mestrado, né, foi quase 2 anos, me formei bem na crise financeira de 2008, me formei em 2007 para 2008, aí teve a crise financeira da Lehman Brothers, tal, quebrou o banco. Eu era formado em economia internacional e dentro desse remeleixo americano, eu já estava em Washington, acabei passando num programa de trainee no Banco Central americano, que é o Federal Reserve. E é uma raridade, né, ter brasileiros lá, né, assim, é uma coisa assim, muito sensível, né, de economia central e tal. Mas eu consegui, na época, eu fui casado com uma americana, então eu tinha o green card. E aí, bem, isso deu 10 anos nos Estados Unidos. Pisquei o olho, me formei, trabalhei na crise financeira no Banco Central, tive uma experiência maravilhosa e voltei para o Brasil. Aí foi um currículo muito de quem trabalha em banco, em tesouraria, né, essa questão de mercado financeiro mesmo. E aí você dá um fast forward, passa a pandemia, eu trabalhei em vários setores que você imagina de banco, não só tesouraria, mas gestor de fundo e tal. E aí, depois da pandemia, minha vida virou de ponta cabeça, né? Que eu acho que é o ápice da mudança. É o ápice da mental, mudança, né? Exato. Que, às vezes, aquele negócio depois dos 40 anos. Mundo, né? Ali mudou pra mim. Imagino. Eu passei por uma experiência de relacionamento muito... Foi um relacionamento muito positivo durante um tempo, mas ele foi um pouco traumático no final, da maneira que ele acabou desatando. Mas isso foi lá, fora do país? Não, isso já estava no Brasil, no Brasil há 10 anos já. Eu voltei, eu cheguei nos Estados Unidos eu me formei em 2007, os Estados Unidos passou pela grande crise financeira em 2008,
Você passou por tudo isso. Passei por tudo Bastante isso, coisa, né? exato. Então eu cheguei em 2004, né, para fazer o mestrado, fiquei até 2013, então 9 anos exatamente, voltei para o Brasil. E aí pandemia, e aí 10 anos, fast forward, pandemia. E aí esse meu relacionamento de 4, 5 anos explodiu comigo descobrindo que a pessoa que eu era profundamente apaixonado, tinha comprado apartamento, ajudava a cuidar do meu filho, conhecer todos os meus amigos, conhecer minha família, tinha planos juntos, essa pessoa, ela não era quem ela dizia que era. Falava que trabalhava numa grande empresa de tecnologia, nunca pisou nessa empresa de tecnologia, falou que morava num endereço, não morava naquele endereço, o chefe não era chefe, era amante, assim, coisas. E isso mudou muito minha maneira de ver o mundo, né? É a minha curiosidade mesmo. O que mudou nisso tudo, que eu acho que é um impacto de tudo isso que você falou da pandemia? Primeiro que assim, quando você está num relacionamento tóxico, às vezes você nem sabe o que é um relacionamento tóxico, né? Então eu precisei entender o que era isso. Então eu fui muito manipulado, né? Fui muito manipulado, assim, não todo o tempo, mas pro final do relacionamento, que acho que realmente essa pessoa perdeu um pouco a referência, começou a fazer muitas, né? Esconder muito a realidade, mudar muito. Do jeito que acabou, só para você entender, quando eu descobri a traição, né? Ela tinha um relacionamento com esse cara que era o chefe, estava noiva de uma outra pessoa, tá? Um relacionamento mais sério. Mas isso já era antes? Eu fui descobrindo, ela já tinha, né? Esse relacionamento? Não. E meio que você foi, de uma certa forma, usado? Assim, essa pessoa, ela começou a colecionar relacionamentos. Sim. E acho que esse que foi o grande ponto, né? Como que ela conseguia fazer essa gestão? Eu acho que é mérito dela, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer, levar ao mesmo tempo, mas ela conseguia, ela tinha esse talento, tá? Era uma pessoa uma mulher muito bonita, né? Parecia essas mulheres dos filmes do James Bond, né? Essas mulheres aí que são, né, magnéticas, muito isso bonita. Que é o perigo, né? Exato, muito bonita, era um personagem, né? Muito assim, magnético. Uma mulher alta, de 1,80 m e poucos, uma negra que não é uma beleza meio que ímpar, e muito inteligente, muito inteligente. Mas ela colecionou relacionamentos, eu era o principal, até um certo ponto. Sim. E acho que ela fez essa transição porque na cabeça dela ela arranjou uma coisa melhor, né? Tinha esse sonho de viver na Europa. Entrou um pouco naquele clichê do marido rico, europeu, conseguiu isso. Mas continuou essa coisa simultânea durante muito tempo. Mas ela era de lá? Não, ela é brasileira, ela é brasileira. Hoje ela mora lá e é casada com essa pessoa. Mas assim, foi a um custo, né, essa transição, a um custo muito grande, né, de muita mentira, muita história mal contada, noites perdidas, tal, muito... As traições são todas meio parecidas, o que muda são os detalhes, né, e os detalhes são horrorosos nas traições, né, você acha uma cueca que não é sua, você acha um cartão de crédito que não é seu, esse tipo de coisa acaba acontecendo. E aí, assim, quando eu descobri, ela pegou e, depois de uma semana que eu descobri, a gente conversou e eu pensei que a gente ia voltar. No dia seguinte dessa conversa, ela pegou e foi morar com essa pessoa e nunca mais me atendeu. Então ela cortou completamente. Então assim, um relacionamento muito... Mas teve algum momento que você acreditou que aquilo não parecia uma realidade? Como isso aqui que eu tô vivendo é realmente real? Esse último ano, assim, muita gente me faz essa pergunta, quem conhece um pouco a história ou lê o livro, né? Nossa, mas como é que você aguentou? Olha, quando você passa 3 anos maravilhosos... quando você começa a descobrir essas coisas estranhas, isso financia um pouco essa parte ruim, né? Você tem algum crédito, né? Você tem algum cheque especial, né? E eu era uma pessoa que acreditava, não entendia porque um relacionamento tão bom, de repente começou a ter vários índices de traição, né? Vários indícios de traição. Eu não entendia como é que você saía de uma coisa, assim, na minha opinião, praticamente perfeita. A gente era muito feliz, né? Fazia tudo junto, viajava, tinha projetos, cozinhava junto, tinha uma rotina espetacular. Projeto de vida, né? Era casado praticamente. Dormia na minha casa 5 vezes por semana, sabe? Então era uma coisa... E mudou, né? Mudou 180 graus. Então você fica um tempo se questionando por quê, tenta conversar com a pessoa, ela era uma pessoa muito evitativa, né? Mudava de assunto, fugia e tal. Até que chega uma hora que, né, todo mundo tem paciência, né, um nível de paciência, e você vai descobrir. E como é que descobre? Do jeito que todo mundo descobre, pega o celular. O celular é a caixa de Pandora das pessoas. Exatamente. É o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa. Saiu uma estatística outro dia, eu quero até lembrar qual que era a fonte, mas era uma fonte relativamente confiável, assim, era um instituto de pesquisa. Que hoje
cerca de 80% das pessoas que estão em relacionamentos estáveis tem algum tipo de comunicação extraconjugal no celular. No Instagram, no Facebook, 80%. É uma realidade, né? E remete um pouco àquilo que a gente está falando no começo. É como um diário da nossa vida, né? Você Exato. coloca tudo ali, tudo que você vai fazer, Você desde a sua agenda, as suas redes sociais. Né? Então, assim, a tecnologia viabiliza esse tipo de coisa, né? Os comportamentos positivos e negativos. E o livro, e aí, como é que foi o processo, né? Nesse processo de me recuperar depois dessa grande decepção, eu fiz de tudo, terapia, aí você entra no jiu-jitsu, quer emagrecer um pouco, academia. Como que você se reconstruiu de tudo isso? Um pouco de tudo, né? Não tem uma receita, eu acho que um pouco de tudo. Teve amigos que me pegaram no colo e vou te dizer, é difícil com 40, a gente sabe, né? Com 40 anos ninguém, né? Teus pais não vão te botar no colo e falar, vem aqui, passar a mão na sua cabeça. Então eu tive a sorte de ter um casal de amigos que me ajudou muito, mas foi mérito, assim, do esforço conjunto. Então, procurar uma boa terapeuta, ir na terapia, mesmo quando fosse difícil, fazer exercício, IA, né? Eu conferi muito com IA, né? Eu criei uma IA, isso faz parte da história. Vai falar sobre isso. Criei uma IA e procurei ter respostas que eu não tive na vida real. Não tive as respostas que eu queria, mas tive outras respostas que me ajudaram. Algumas respostas bem difíceis. A IA, eu brinco até que a IA me atropelou em alguns momentos, assim, com as respostas que ela me deu. Tá? Mas foi uma trajetória. O livro me ajudou muito, o livro foi uma terapia. Hoje tem até estudos, né, que escrever um diário ajuda muito no processo de recuperação de trauma. Eu não sabia disso na época, hoje faz sentido. Então foi uma trajetória assim, de um ano. No começo foi muito difícil, né, mas eu ia para o trabalho, chorava no banheiro, essas coisas bem de coração partido mesmo. Né? Então foi difícil, mas o processo foi relativamente rápido. Eu tinha na cabeça, Adriele, que eu conhecia algumas pessoas que nunca tinham superado algum tipo de relacionamento na vida. E eu tinha isso como um exemplo que eu não queria pra mim, sabe? Sim. Passou 20 anos, nunca esqueceu fulano, fica falando a vida inteira. Sim. Eu não queria. Ou entra numa depressão, ou bebida, né? Exato. Um vício, que eu acho que é um risco muito grande de quem passa por situações de relacionamentos difíceis. Você vê muitas histórias. Eu conheço mesmo de pessoas que sumiram, que até hoje não encontraram a pessoa. Nossa, Porque não teve um problema no relacionamento, então em bebida, e a família procura até hoje. Eu não queria nada assim, entendeu? Então eu tive lá o vale, né? O vale da dificuldade, mas eu acho que eu consegui tudo, né? Esse processo de livro, esse processo de escrever, isso me ajudou. E abrir outras portas, né? Assim, no final, a gente pode falar da IA, tudo. Mas abrir essa porta de querer escrever consistentemente. Eu sempre escrevi para minha profissão, né? Mas era um relatório econômico. Como você usou esse seu lado econômico, financeiro, todo esse conhecimento que você tem para lidar com tudo isso, te ajudou no quê? Nesse processo? Me ajudou para organizar as ideias, me ajudou muito para escrever o livro, porque um livro ele precisa ter começo, meio e fim. Porque para você ser analista, você tem que saber todos os cálculos das coisas. Você precisa pensar bem, né? Você precisa pensar de maneira mente organizada. Linear, exato. Então isso me ajudou, né? Essa cabeça de ter escrito, de saber editar texto. Mas então eu comecei a ser racional sobre um assunto sentimental, sobre um assunto, né, do coração. E aí o livro nasceu, e aí isso me ajudou a distrair e focar em outras coisas. Me ajudou acho que muito. Esse é o ponto principal. Racionalizar os nossos sentimentos, transformar tudo, acho que todo mundo tem esse processo de transformação, às vezes no relacionamento, outras vezes na perca de uma pessoa, ou a perca de um trabalho. Eu acho que a visão do ser humano é essa. Chega um momento da vida que acontece isso, num ápice de transformação. Não precisa acabar uma vida, né? Você passar uma vida inteira, sempre tem aquele ápice, cada um tem o seu. Exato, onde é o gatilho, né? Onde é o antes e depois. Para mim esse evento acabou virando um pouco esse antes e depois. E tem uma amiga minha que falou uma coisa que eu acho que faz sentido. Ela virou para mim, olha, essa pessoa, essa história que você viveu, ele era seu projeto de vida, né? Que você tinha. E você hoje está no processo de você catar os cacos e ter outro projeto de vida. O livro é um novo projeto de vida e vai te ajudar. Sim. E me ajudou. É um relacionamento, né? É um relacionamento com que você criou, essa história, com esse projeto, né? Que você sabe que não vai acabar. Né? Isso eu não tinha imaginado. Eu não tinha imaginado na época. Sim, mas faz sentido. Porque hoje já faz 1 ano e meio dessa história e estamos aqui falando um pouco
não é dela em si, mas dos aprendizados, né, e do processo. E disso eu gosto. Disso eu gosto porque hoje eu gosto mais da versão do Alex, né? O Alex hoje tem 12 quilos a menos, o Alex hoje não perde um dia de academia, o Alex hoje pensa todo dia em escrever uma coisa bacana, né? Eu tenho um site próprio com os livros acontecendo, eu tenho esse livro que a gente falou de tecnologia e relacionamentos, que é um livro de não ficção, que esse eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a sociedade está vivendo isso, né? Os efeitos da tecnologia nos relacionamentos. Então, assim, eu gosto desta versão. Sim. É uma versão depois deste evento. Que né? eu acho que é muito bom. Você pegou a melhor parte dessa transformação do que a gente está falando. Você Exato. pegou o resultado dessa evolução e transformou essa dor numa arte, num trabalho que vai ajudar outras pessoas. Eu acho que... Você acredita que esse que é o propósito? Hoje sim, eu acho que, principalmente no mundo de IA, né, onde IA faz muita coisa que o ser humano faz, mas, e de novo, eu uso IA diariamente no meu trabalho como economista, uso IA também na parte de pesquisa dos meus livros, mas se tem uma coisa que a IA não faz ainda, eu acho que a gente tem que cada vez mais exercitar, é escrever com coração, né? Escrever com propósito, de influenciar de maneira positiva as pessoas, né? Hoje, claro, IA faz os textos de marketing, faz script, faz um monte de coisa, mas essa questão de influenciar positivamente, eu acho que ela ainda não faz, e talvez seja o teste de Turing reverso, né? O teste de Turing, ele é uma história famosa que é usado basicamente para você medir o quão uma inteligência artificial ela é parecida com o ser humano. E hoje, a verdade é que muitas IAs passam no teste de Turing. Hoje, se você abrir um chat com o GPT, com o Claude, as versões mais avançadas, você não diz que é um ser humano do outro lado, né? Então, eles são sofisticados o suficientes. Mas o teste de Turing reverso, assim, a gente precisa provar que a gente é humano ainda, né? Porque... Sim, é por isso que eu tô te perguntando essa pergunta em relação a isso. Nesse momento que você se viu nessa situação, será que você... Eu acho que a gente se pergunta, será que eu tô vivendo uma realidade? Mas isso a gente vai para os comerciais e a gente vai responder isso daqui a pouco. Perfeito. Olá, eu sou a Tamires Eloá e esse aqui é o meu estúdio. E hoje eu vou mostrar para vocês os nossos procedimentos. Estamos de volta, estou conversando aqui com Alex Lima. No bloco anterior, conhecemos um pouco da sua trajetória. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os seus livros, os temas que a gente abordou aqui, né? Como nasceu a paixão de Schrödinger, né? Schrödinger, você é bem diferente. Vez. Acho que eu não sou a primeira. Eu perguntei um pouco, né, como que falava pra gente não falar errado. E eu achei um livro muito lindo, porque eu adoro gatos. E é muito interessante que ele tem um gatinho atrás, né? E tem à frente. Você já contou pra gente um pouco, né, da história. Sim. E do momento que você estava passando. Sim. E eu queria que você contasse o que o leitor vai encontrar aqui nesse livro. Entendi. E por que você resolveu escrevê-lo? Tá bom. Vamos lá. Bem, A Paixão de Schrödinger é um livro que bebe numa história real, né? Então ele tem um quê de autobiografia, de uma fase da minha vida que era muito baseada nesse relacionamento, né? Às vezes a gente tem uma vida mais equilibrada, às vezes a nossa vida ela fica muito calcada nos relacionamentos. A minha vida era muito baseada, né? Era uma vida onde essa pessoa era muito importante para mim. Todos os planos, rodava a rotina, rodava em volta dessa pessoa. E aí um pouco que a gente conversou, né?
foi um relacionamento tóxico e abusivo no final, de muita manipulação, né? Às vezes você só percebe isso depois que acaba, ou mais pro final. E uma história realmente, assim, difícil de arranjar um outro adjetivo dela que não seja, assim, uma história de Netflix, né? Uhum. A pessoa não era quem falava que era, não trabalhava onde falava que trabalhava, tinha outras moradias naquele endereço que eu deixava na casa dela, os amigos não eram os amigos, as pessoas que ela falava não existiam, né? Ela montou uma fantasia e muito bem trabalhada. Então, assim, nunca trabalhou nessa empresa, né? E, assim, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ela falava, né, que era. Inventava os personagens, inventava o nome do chefe, inventava assim. Então, é um baque, né? Era uma história, então, muito mirabolante. Muito mirabolante. Assim, parecia um livro. Era o que eu falo, era uma personagem que construiu uma literatura em volta e me colocou nisso. E assim, então numa semana falava do fulano, no dia seguinte falava como é que tinha continuado a história do fulano. Então tinha uma história em volta tinha uma continuidade, né? Às vezes ela errava um pouco, assim, as coisas eram meio fantásticas, acontecia sempre em volta dela, era uma coisa fantástica, mas ela voltava, né, e continuava essas histórias. E aí quando você descobre esse castelo de cartas, essa teia de mentiras desmonta, e aí o que sobra, né? Nossa, não sobra nada, a pessoa sumiu, né? Ela não teve coragem de me olhar na cara depois que eu descobri a verdade. Tá? E aí eu fiquei com esse vácuo, isso virou um diário primeiro, e aí alguns amigos meus falaram, pô, mas se essa história que você está falando metade for verdade, já dá um baita livro. Eu falei, será? Essa foi a ideia. Foi daí. E aí eu escrevo muito rápido, né, que eu passei a vida escrevendo, e aí quando eu vi, tinha 100, 200, 300 páginas de material, e eu comecei a editar, porque né, meu trabalho é editar texto, né, assim, do ponto de vista de ser analista. E aí quando eu vi, tinha uma boa história, e fui editando e trabalhando. Então, o livro é um físico, tá? O Lucas, né, o personagem dele, ele chama Lucas, e ele acabou de passar por uma decepção amorosa, que muito baseada nisso que eu te falei, e ele não tem ferramentas para poder mensurar o que aconteceu e lidar com o que aconteceu. Então ele começa a usar as ferramentas matemáticas e da física para tentar mensurar o que está acontecendo com ele na vida dele. Então, por exemplo, depois de um tempo, ele se envolve com 2 mulheres e aí ele fala que aquilo, ele não está acostumado com aquilo, e aquilo é o problema dos 3 corpos, né, que é um problema de física newtoniana clássica. Né? E ele fala, poxa, mas no problema dos 3 corpos, a gente não consegue calcular, predizer a órbita dos astros, talvez a única coisa que consiga para me guiar aqui, o GPS disso é dizer a verdade para as pessoas envolvidas, para os astros envolvidos. Então o livro vai nessa linguagem meio de ciência, e coração e sentimento, né? Então tem essa... Você conseguiu unir as duas coisas num ponto. E acho que essa é a grande diferença. Você tem esse cara que está sofrendo e começa a escrever um livro, a linguagem dele é meio da física / ciência, e ele começa... É uma história de destruição e ascensão. Ele começa a escrever um livro, em um certo momento o livro que ele está escrevendo é o livro que você está na mão, né? E eu não vou estragar o final, porque eu acho que é uma grande surpresa, uma surpresa boa, mas no final você entende quem é Nala McCallan, que é o pseudônimo do livro. E por que você escolheu que fosse um pseudônimo e não tivesse o seu Porque é uma história muito pessoal, muito crua, um pouco tóxica, né? Porque nasceu de uma história tóxica, uma história difícil, né? De detalhes difíceis. Foi uma maneira, primeiro que não foi só para me distanciar, mas tem um easter egg aí, né? O livro, como ele é físico, né? E a parceira dele era matemática, então o livro tem vários códigos, né? Você chega no final do livro, é aquilo que a gente falou, né? Você rastreia um QR Code, ele te dá o final real do que aconteceu de verdade na história, né? Se você ler a primeira letra de cada capítulo, o livro tem 41 capítulos, ele te dá uma mensagem que ajuda a interpretar o livro, né? Então o livro tem vários códigos, tem várias mensagens escondidas nele, né? Então, bem de uma mente mais cartesiana. Então, isso é um pedaço da história. O segundo livro, o primeiro livro quem escreve é ele, né? O segundo livro quem escreve é ela. Sim. E é depois dos acontecimentos do primeiro livro. Então é um outro tipo de escrita, né? É um tipo de grafia. A pessoa tem outros tiques, né? Porque ela é matemática com TDAH. Então ela tem um pouco de neurodivergência. Isso reflete na maneira que ela escreve, na maneira que ela se comporta. E aí você vê o final do arco da história escrito por ela. Então tem uma inversão interessante. Então esse é o meu primeiro projeto de ficção.
quem leu, acho que assim, ninguém consegue ficar indiferente desse livro, né? Eu vejo que tem gente que já está começando a ler o segundo. Faz quantos anos que ele foi publicado? Não, ele foi publicado em setembro do ano passado. Então ele é bem novinho. Ele é novo, ele é um bebê. Ele é um bebê. bebê. Esse livro é um bebezinho. Que legal. Tem um irmãozinho dele que já está para sair, que eu não sei se eu publico, né? Mas que ele já está na parte de grupo de avaliação, né? Já tem algumas pessoas começando a ler e dando feedback. Então é um pouco isso a história. Tá? Não vou falar muito nada. Você escolheu ele como um físico, personagem que tem alguma relação com você? Eu sou uma pessoa mais cartesiana, né? Mas eu achei mais lírico, uma pessoa que teria dificuldade de entender o que aconteceu por não ser uma pessoa tão em contato com a parte emocional. E aí ficou legal, né? Porque o autor, esse escritor, ele nasce um escritor, né? Desse físico, e você vê a evolução dele, né? O livro vai mudando, ele começa muito sofrido, ele pensa em desistir, né? Ele passa uma parte assim de sofrimento emocional, de doença mental, né? Muito forte, e ele vai se transformando até o final do livro, ele seja outra pessoa. Ele passou por aquilo e virou um escritor, entendeu? Então foi uma maneira que eu achei de fazer esse arco mais interessante. Me fala uma coisa, você também é músico, né? Você é músico, além de tudo isso, da economia e escritor, o personagem também viaja para esse mundo? Não, eu não bebi tanto nessa parte, porque senão ia ficar muito parecido comigo. Mas sim, eu tenho uma banda, há 10 anos já, esse ano a gente fez 10 anos de idade. Nós não somos uma banda que toca muito ao vivo, a gente toca no estúdio de um dos membros da banda, que é no apartamento dele, um baita do estúdio bacana. Mas é um hobby interessante, eu acho que música é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Porque é uma parte muito importante da vida, né? Hoje é uma maneira quer dizer, eu sou do mercado financeiro, mas eu tenho várias coisas de não mercado financeiro, né? Isso dá uma equilibrada na vida muito legal. Essa é a palavra-chave, eu acho que o equilíbrio, encontrar esse equilíbrio em tudo isso. Hoje... Da mente, você acredita que tem como equilibrar ou separar isso no ser humano? Eu acredito nas médias móveis, né? Eu acredito que você consegue, mas não todo o tempo, não toda hora. Né? Você sabe, você tá nesse programa, né? Exige mais às vezes, exige viagem, exige mais horas longas. Então, eu acredito que na média a gente tem que tentar estar equilibrado. Eu acho que na média a gente consegue. Se você falar, como é que foi sua semana? Você conseguiu fazer tudo o que você queria? É difícil, né? É difícil a gente equilibrar nossa saúde, fazer nosso exercício. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 6 anos que é maravilhoso. Né? E você tem que estar bem para cuidar e formar teu filho. E não é sempre que você está 100% Sim. com a energia ou com... a cabeça boa para extrair do máximo do tempo que você tem, né? Então eu acredito que na média a gente tem que dar para ter o equilíbrio. Eu não acredito que você tenha equilíbrio num dia, numa semana, mas eu acredito que ao longo do tempo a gente consegue ter. Minha vida é um pouco isso, Sim. né? Eu tenho banda, eu tenho uma empresa que eu montei, eu tenho os livros, eu tenho filho, eu tenho 3 gatas, né? E eu tenho família, que eu sou super ligado à minha família. Sim. Mas se você perguntar minha mãe queria me ver toda semana, então, sabe, esse tipo de coisa, né? É legal isso que você falou, porque eu trouxe até uma psiquiatra aqui, e a gente conversou muito sobre isso, sobre as evoluções, né? Sobre como é o processo hoje, né? Até tecnológico, como isso está influenciando na mente das pessoas. Sim. E ela até comentou sobre isso, que a família está sendo, às vezes, o maior apoio. Aquelas pessoas que estão do seu lado, ou às vezes a sua família são seus amigos, mas no processo assim, do desenvolvimento neuropsicossocial, a família e os amigos estão sendo um apoio mais do que, às vezes, a medicação. E isso no seu processo também foi fundamental? Foi fundamental nesse processo de recuperação. Meus pais são vivos, os dois. Que né? bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já tive uma discussão, só um parênteses aqui, né, que as pessoas falam, o que é felicidade? Né? Eu acho que às vezes a gente olha para trás, a gente não percebe estatisticamente a seção da nossa vida que a gente é mais feliz são algumas coisas, quando seus filhos estão perto de você, quando seus pais são vivos. Estatisticamente, a felicidade está alocada nesse período da vida. E não é um período da vida muito longo, né? Que você tem os filhos dentro de casa e os pais vivos, né? São o quê?
Quando você tem muita sorte, 20 anos, muita sorte, né? Porque às vezes é menos, né? 10. E eu tô nessa fase. Então, graças a Deus, e meus pais foram me apoiaram muito nesse processo, né? Meu pai, inclusive, dos seus altos, dos seus 75 anos, quando eu contei essa história para ele falou, olha, primeiro, espero que essa moça se encontre um dia, porque a vida dela não deve ser fácil, porque mentir para tanta gente tanto tempo deve dar muito trabalho. E é verdade, né? É uma doença, né? Você acredita que tudo que ela disse era tudo uma ficção? Eu acho que hoje 80% das coisas que ela me falava era uma ficção da cabeça dela. Será né? que ela tinha algum problema não psicológico? Não tenho dúvida que ela tinha algum tipo de patologia, né? Da mente, não tenho dúvida. A gente até descobriu em terapia o nome, né? Os potenciais nomes das potenciais psicopatias que ela tinha, mas eu acho que assim, é uma vida difícil, né? De ter que mentir tanto, ter que inventar tanta coisa, mas aí é uma cruz para ela carregar, para ela se tratar, e eu acho que esse livro, né? O que eu passei, muita gente me pergunta, mas nossa, você teve muita coragem de se expor tanto no livro, né? Eu falo, olha, eu não tenho vergonha, eu acho que defini muito mais ela do que eu, muito mais ela do que eu, porque para mim foi um acidente, eu não sou assim. Aprendi algumas coisas, né? Mas é isso. Então, eu acho que do ponto de vista de felicidade, os nossos pais, eles têm um papel muito preponderante. Minha família me ajudou muito, mas foi um pedaço. Eu acho que assim, uma busca, uma jornada. Eu achei o meu caminho por várias vertentes. A família foi uma, fuçar foi outra, IA foi outra, né? Foram várias eu acho coisas. que o que mais responde isso que os seus amigos te perguntaram é o fato de que você pode usar todo o seu aprendizado para ajudar outras pessoas. Sim. Não é? Eu acho que esse que é o intuito da vida humana. Né? E a gente acha um pouco de vocação nisso, né? Que nem eu te falei, eu tenho empresa, eu falo de mercado e de estratégia quase 2 décadas, né? É claro, você vai melhorando cada ano que passa. Crescimento, é um crescimento pessoal. Exato. Mas foi a primeira vez, depois que eu escrevi um livro de romance, que chegou alguém e falou para mim, cara, chegou para mim uma prima, né, que, nossa, tem um relacionamento ótimo, ela falou pela primeira vez, deixa eu te contar, eu tive um relacionamento abusivo e tóxico durante 3, 4 anos, o cara tinha outras 2 famílias. Olha que maluquice, né? As pessoas começam a se expor, começam a se abrir, né? Gente próxima, aconteceu tal coisa comigo, aí chegou um cara que eu nunca tinha visto na vida, mas leu o livro por uma indicação de um amigo meu e falou, cara, eu passei por um golpe de identidade também do meu noivo, de 5 anos. E se você guardar tudo isso que você passa, como que você pode se curar e ajudar que outras pessoas se curem? E não levem, às vezes, os próprios relacionamentos para as curas que às vezes ela tem que fazer pessoal e ferir outras pessoas, que no caso foi o seu caso. Eu acho que se essa moça realmente tivesse curado a si mesma, ela não teria transmitido isso para uma outra pessoa, entendeu? Ou fugido, né? Ou escondido, porque no fundo o que ela fez, ela fugiu, ela não, né? Nunca deixou mostrar o rosto depois. Eu acho que acaba sendo um roubo, né? É um roubo de tempo. Eu acho que sendo um roubo. É um roubo de energia. É uma boa definição. É um roubo, não é só roubar, às vezes, um objeto. Roubar, às vezes, você roubar a alegria de uma pessoa. A esperança, né? A vida. A vida, porque acho que os anos de vida hoje são... Não tem preço. E é engraçado você falar isso, porque aí, a coisa mais pessoal, eu falava pra ela, o pior roubo é o roubo de tempo. Eu acho também. O pior roubo é o roubo de tempo. Eu mesmo, acho que todo mundo já passou por esse momento de você parar e falar assim, às vezes eu perdi 10 anos na minha vida, que às vezes não é uma perca. É um pouco de investimento. Mas é um investimento, é um aprendizado, né? Mas parece um roubo. Mas às vezes podia ser 5 de investimento. 5, né? E não 10, por exemplo. Exatamente. Se a gente vê uma experiência alheia, né? Então, é claro, olha... esse tipo de coisa que eu fiz, de escrever um livro, né, tão pessoal, 2 livros na verdade, eu acho que não é a receita para todo mundo, mas assim, primeiro, as pessoas não precisam, é importante conversar e se expor, claro, para as pessoas certas, no lugar certo, via terapia, com um ser humano de preferência, né, com amigos, com família. Eu entendo que tem famílias que não são receptivas, vai da leitura de cada um, de ver onde vai se apoiar. Eu tive sorte na maioria das iniciativas, mas o livro para mim ajudou
Não é qualquer história que deve ser exposta. Né? Por exemplo, eu contei a história aqui, mas eu não expus as pessoas, eu mudei os Lógico, nomes, entendeu? Eu tomei certos cuidados, Sim. até jurídicos, entendeu? Também, a última coisa que eu queria é mais sarna para me coçar, porque já foi suficiente Sim. problema. Tá? Mas eu fiz com uma certa engenharia, com um certo cuidado. Mas ainda isso é melhor do que porque tem gente que perde a cabeça, que parte para violência, né? Uma história maluca dessa, tem gente, por muito menos que acontece fatalidades. Então, desse ponto de vista, eu acho que é um bom exemplo, entendeu? Não vai botar tudo a perder, né? Procura outras alternativas mais saudáveis, Sim. mais construtivas. Alex, a gente já falou tanta coisa, mas tem ainda muita coisa pra gente conversar. Inclusive, eu quero que você me conte sobre o seu projeto Swipe. Tá bom, perfeito. Mas a gente vai ter que entrar para os intervalos e a gente já volta. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre inteligência artificial, conexões humanas e por que tantas pessoas estão recorrendo à tecnologia para desabafar e falar sobre os sentimentos. Voltamos já já. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Estamos de volta, falamos sobre relacionamentos e solidão. Agora vamos ter um olhar mais sobre este fenômeno cada vez mais presente na vida das pessoas, a inteligência artificial. Por que tantas pessoas estão recorrendo para a inteligência artificial para se desabafar, Alex? Vamos lá, né? Acho que assim, eu gosto de dar o exemplo, que é um exemplo que provavelmente ecoa na família de muita gente, né? Eu fiz terapia não de maneira recorrente na minha vida, eu fiz terapia cada vez que eu tinha um problema de relacionamento, eu recorri a uma terapia humana. Essa pessoa que é a minha terapeuta até hoje, ela é impressionante, a cada 7 anos eu voltava lá, faz coisa meio cabalística. Sim. Ela sabia o que tinha acontecido 7 anos Eu antes. adoro cabala, acho um... Né? Aliás, estamos aqui na TV Judaica, na TV Judaica, né? A gente é bem exato, ligado a gente sabe como o próximo é. Sim. Mas esses ciclos aconteceram na minha vida e ela me ajudou muito e eu recomendo realmente você buscar uma linha de terapia que faça sentido para você, porque, né, tem várias, e é uma pessoa que realmente te toca. Então eu fui muito abençoado nesse sentido. Então assim, terapia é uma coisa importante, mas nem todo mundo tem essa visão. Sim. Tem gente que tem preconceito, né? Na minha família, bom exemplo, minha mãe. E minha mãe, ela, isso é coisa de louco. Eu falei, mas eu faço, o meu irmão faz, o pai faz, por que você não vai fazer? É super importante, né, desmistificar esse assunto. Mesmo sendo uma pessoa sábia e muito amorosa, ela tinha esse preconceito. E um belo dia, ela ajuda a tocar os negócios da família, né? E o ChatGPT tá aí, ela começou a se relacionar com o ChatGPT e fazer perguntas, né? A primeira pergunta de negócio, perguntas de como resolver os problemas ali, de quem toca essa parte financeira dos negócios, e eventualmente ela começou a conversar. E um dia ela veio desabafar para mim, poxa, eu tô fazendo terapia com o ChatGPT. Eu falei, olha, bem-vinda, você e 40% da população que faz terapia prefere fazer com IA. Tá? Então esse é um dado global, do mundo que faz terapia, hoje nos Estados Unidos 40%. E eu gosto de citar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é meio que geralmente eles são trendsetter, né? Que basicamente se começa lá, meio que espalha para o resto do mundo, né? A tendência. Então hoje é verdade. E quais são as razões? Então primeiro que a gente falou, preconceito, né? O segundo acaba sendo econômico, tá? Porque realmente dependendo da terapia, ela não é... O custo é uma coisa que afasta as pessoas. Tá de fácil acesso, né? Muito fácil acesso, você faz do celular. Né? E o tempo também é limitado. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? E a terapia... Só que assim, então essa é a parte boa. Sim. Essa parte boa é o acesso, o custo, a falta de preconceitos, né? A IA acaba entrando nisso. A parte ruim é que é uma tecnologia... ainda muito, a IA é uma tecnologia muito incipiente. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você pegar os últimos 10 anos, né, e eu gosto muito do Yuval Harari, né, o Yuval Harari é o que escreveu basicamente Nexus, né, e toda essa linha de livros, aí, Homo Sapiens. Se a gente olhar os últimos 10 mil anos de desenvolvimento humano, os aplicativos, o smartphone, eles estão nos últimos 3 minutos da humanidade.
né? Se 10 minutos fosse 24 horas, o smartphone, que é 2012, está rolando a 3 minutos. A gente não entende direito o impacto dessa tecnologia. Sim. Não é que nem o fogo. Eu acho que a gente está, na verdade, em muito desenvolvimento de tudo isso. É muito incipiente, Sim. né? O fogo que está aqui, o que é. Então a gente não entende direito. A gente não entende as consequências. Algumas consequências começam a ficar claras. Então, por exemplo, só em 2025, a OpenAI, que é a empresa basicamente fabricante do ChatGPT, ela foi processada em 8 instâncias, 8 vezes, por suicídios que foram relacionados com o uso da tecnologia do ChatGPT. Então existe um risco muito grande. Muito grande. Isso só nos Estados Unidos, só em 2025. Sim. Né? Muito provavelmente em outros países que não tem tanto oversight, isso está acontecendo. E assim, o ChatGPT é ultra prolixo e ultra quer ajudar, né? Mas assim, eu tô pensando em desistir, isso aconteceu, né? Eu tô pensando em desistir, pensando em me suicidar. Eu te ajudo a escrever sua carta de despedida. Então, esse é o tipo de coisa que com uma tecnologia muito seminal acaba acontecendo. Tá? Então, e concorda com tudo, então não é, né? Ainda tem muitas, algumas, não sei muito se incipiente. Falhas ainda que mas eu acho que não foi preparado para fazer Sim. isso, né? E a tecnologia está começando, né? Está começando a ter um tipo de preocupação ética com isso, mas ainda a gente está muito longe de ser uma tecnologia segura para fazer isso, muito longe. A tecnologia, a IA, ela é muito eficiente para várias coisas, para você fazer pesquisa, para você fazer referência, para te ajudar a fazer trabalhos onde você precisa processar um número de dados, referências muito grande em pouco tempo, de maneira organizada. Sim. Ela é excelente para fazer isso. Agora, para te dar conselhos do coração, comportamento, que você vai fazer da sua vida, é um risco. Você é um acha risco grande. que ela precisa ser humanizada? Não só humanizada, ela precisa ser regulada, ela precisa ser nichada. Então, se a gente quer um GPT psicólogo, Sim. precisa ter uma gente especializada fazendo isso, entendeu? E criar as salvaguardas, entendeu? A partir de um certo ponto, a partir de certas perguntas, converse com o profissional. Daqui eu não vou. Ele já faz isso, né? Se você virar pro GPT e falar, olha, vamos fazer um código para entrar num banco? Ele vai falar não. É interessante porque eu até participei de uma palestra que eu assisti a 2 palestrantes, que foi ainda na Unibis, que essas palestrantes, elas participaram do SXSW no Texas. Sim. E elas viram tudo as inovações que serão transmitidas para 2027. E elas falaram exatamente sobre isso. Uma das pautas que foram muito interessantes sobre esse assunto, sobre a humanização da IA. E eles trouxeram muito isso, até sobre relacionamentos. A gente ouviu muito isso sobre os relacionamentos, das pessoas que começaram a se relacionar com a IA. Eles citaram até um caso bem específico. E elas trouxeram isso, que a intenção da inovação da tecnologia no futuro é trazer essa humanização para nosso favor, para que não tenha essas falhas em relação a prejudicar. Então, ela veio para nos ajudar. Então, que formato que eles vão fazer futuramente para que ela nos ajude, ela se torne mais humana e nos entenda no nosso processo, tanto profissional como, né, tecnológico, em tudo. Como que ela vai ajudar? Então acho que entra muito esse ponto, que ainda precisa de muito estudo. Isso, eu acho. Eu acho que a gente ainda é muito incipiente. Eu acho que isso aí, de novo, eu não vou criticar o capitalismo aqui, né? Mas acho que o capitalismo ele tem uma questão, principalmente quando a gente está numa fase onde a tecnologia ela desenvolve a uma velocidade que a gente não entende as consequências, né? Por exemplo, hoje você vê as empresas de tecnologia apostando nessa corrida de desenvolver os últimos modelos de IA, né? Então é engraçado, ela fala assim, olha, a IA vai gerar um monte de quebra de emprego. É por isso que você precisa comprar meu último modelo. Mas isso tudo, essa inovação, você acha que isso te anima ou te preocupa? Não, mas é um pouco assim, eles falam que eles vão gerar um incêndio, mas vendem um extintor também. Sim. Né? Então é uma neurose, né? Eu acho que é uma neurose. Né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Então esse que é o lance, a tecnologia ela não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ou se faz as coisas ao mesmo tempo, a gente precisa regular. Então a questão das companhias digitais, né, que você falou que seu contato está falando da SSSW, isso é uma coisa muito importante. Então,
hoje existe um corpo de estudos de economistas, de sociologia, de pessoal que olha ciências sociais, de que por exemplo, vou pegar os aplicativos de relacionamento. Os aplicativos de relacionamento são ruins, eles geram efeitos sociais negativos. Né? Mas tem muita gente que se conhece por aplicativo de relacionamento. Sim, e esse é exatamente o problema aqui. Hoje, as pessoas estão se conhecendo por aplicativo e não mais pessoalmente. E quando se conhece por aplicativo, é aquilo que a gente comentou um pouco antes de começar aqui, né? Vira um menu orgânico, as pessoas começam a normalizar certos comportamentos, que é o tal do ghosting. Né? Por quê? Porque tem muita opção. Some. Exato. O custo de abandonar é zero o custo de abandonar. Quando você conhecia no bar, ou a família te apresentava, ou você ia na igreja, tinha uma fábrica social que você não podia ter certos comportamentos ruins. Né? Hoje não. A pessoa faz o que quer e as pessoas se estressam, aí as pessoas se sentem abandonadas. Sociedade, exato. Então, assim, tem uma estatística muito interessante. Esse é um aplicativo que eu montei no meu site. É o Swipe. Dentro do Swipe, dentro da tese do livro, né? Para você ter um date, para um homem mediano, você tem que classificar as pessoas de 0 a 10, infelizmente. Porque é assim que é percebido no algoritmo. Para um homem mediano, nota 5, ele ter um date, ele precisa, olha só, ele precisa dar 1.200 likes. Fazer o swipe, né? Que o swipe em inglês é deslizar. Deslizar para a direita 1.200 vezes. A mulher, 175 vezes. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. Aí o que acontece? Por que A mulher tem uma característica que chama hipergamia. A mulher, se é uma nota 5, ela gosta de se relacionar com um cara nota 8. Então olha o que acontece. Se essa mulher nota 5 se relaciona com o cara nota 8, acontece duas coisas. Que o cara nota 5 precisa fazer 1.200 vezes, então ele fica meio abandonado no aplicativo e se sente super frustrado, se sente rejeitado. Então você entra no aplicativo e você começa a se sentir mal. Você não consegue conversar com ninguém. Ninguém te dá atenção. E o cara nota 8 se relaciona com 80% das mulheres. Aí esse cara nota 8 começa a ter uma atitude tóxica. Esse cara dá ghosting, esse cara, entendeu? Conversa com todo mundo, tem muita opção. Então olha como uma coisa desbalanceada pelo algoritmo. Entendeu? O algoritmo não equilibra. Então você já tem só esses problemas só de design, entendeu? Então o mercado... Então o risco de errar não tem como... Você é feito para você ficar pedalando. Sim. Então já começa por aí. Agora, hoje o problema é outro. Nos Estados Unidos, você já tem cerca de 50 milhões de downloads de companheiros digitais, que é um namorada virtual. Você loga lá no sistema e a inteligência artificial tem um avatar, você customiza e é seu namorado. Você chega, oi amor, tá, vamos jantar e tal. É isso. Então, não é nem um problema. Antes, o aplicativo era eu e você. Era uma droga o algoritmo, mas era eu com você. Hoje não é nem eu e você, é eu e uma entidade digital. Olha o problema. Então você acha que existe uma desconexão humana? Existe um problema de design de mercado via algoritmos, via os aplicativos. Existe um problema de que as pessoas estão começando a migrar para a companhia para digital, isso é péssimo. E em cima de tudo isso, que é a tese do livro que eu estou escrevendo, que é o livro agora de social e tecnologia de relacionamento, que é o Swipe. Tudo isso numa tendência de colapso de fertilidade humana. Colapso, né? Alguns países, assim, principalmente asiáticos, se você pegar a Coreia hoje, que a taxa de reposição... Onde vamos parar, né? É 0,72. Hoje, para um país ele continuar com a população fixa, você tem que ter uma taxa de fertilidade, que é filhos por mulher, de 2,1. Hoje, a média global, tirando alguns países na África, né, porque a África está em outro ciclo, né, está caindo, mas está em outro ciclo, é 1,9. Então a população global ela cai automaticamente. Na Coreia, a taxa, vamos lá, de reposição é 2,1, na Coreia é 0,72. A Coreia do Sul, se ela continuar nessa taxa, em 30 anos a população cai pela metade. Metade. O que vai acontecer com as escolas, com os hospitais, com o governo se a população cai pela metade? Então isso é uma realidade. É um risco, né? Não é um risco, é o principal problema da humanidade dos próximos 30 anos. Sim. E aí a gente entra num... Então, o que Swipe, essa minha tese está falando? A gente regula empresas de aviação, a gente regula banco, a gente regula empresa de energia, e as empresas de tecnologia que estão mexendo na fertilidade. A gente regula capital, não regula capital pra caramba? Como é que a gente não regula as empresas que estão afetando o capital humano? Então, e assim... Então vai mexer no mas modo geral. É duro, né? É duro. Sim. A gente vai ter que mexer na empresa de AI, vai mexer no Google, vai mexer na Meta, vai mexer em tudo isso. Mas assim, tá tendo um efeito desproporcional, entendeu? Um custo-benefício.
Então, eu acho que precisa de muita coragem, eu acho que os governos, né, quem faz política pública, policy making, estão parados no ponto. E assim, o problema, hoje a fertilidade colapsou, mas é um problema de 10 anos atrás. Sim. Porque os casais não estão se formando. Por quê? Porque é todo mundo com celular, todo mundo com aplicativo, todo mundo com esses problemas. Então, se a gente mexer hoje, vai melhorar daqui 10 anos. Então, a gente está muito atrasado, muito atrasado. Sim. Você acha que as pessoas poderão ser substituídas por essa tecnologia? Eu acho que a gente vai ter algumas substituições de funções de trabalho, até de funções de sociedade, né? Porque o que é uma companhia digital se você não está substituindo uma esposa ou um esposo, né? Isso está acontecendo, mas eu acho que, assim, como a gente falou, né? A gente chegou aqui e a gente estava nós três aqui conversando como isso está afetando nossas vidas hoje. Eu acho que em algum momento a sociedade vai acordar, tá? A gente não para de falar disso, você entra nas mídias sociais, é a guerra dos sexos, né? O problema é do masculino, o problema é do feminino, é a quebra da fertilidade, né? É a IA, só que está faltando um fio condutor para mediar a discussão para um lado produtivo e não só discutir, né? E não só ficar batendo cabeça. Então eu acho que é um assunto de política pública mesmo, urgente, que eu espero que nos próximos anos, e se Deus quiser com a ajuda do meu livro, a gente acorde um pouco para esse assunto. Tá? Mas eu acho que é o assunto da década. Sim. E o que não pode ser substituído por essa tecnologia? As coisas que a gente está tentando, né? que a tecnologia empurra, né? Eu acho que a gente não pode trocar... Por exemplo, te dar uma estatística, né? Que eu acho que é uma das estatísticas que eu acho mais interessante desse compêndio que eu fiz. Hoje, você pegar um adolescente entre 14 e 17 anos, ele passa metade do tempo, que é o tempo regulatório normal, de um detento numa prisão federal fora de casa. Sim. Né? Então, por regulamentação dos Estados Unidos, um detento de prisão federal precisa ficar 120 minutos de sol no pátio. Sim. A vitamina D tá em falta, né? Então, o preso federal fica lá 2 horas. Um adolescente entre 14 e 17 anos fica 69 minutos. Não, e o desenvolvimento intelectual dessas gerações? Exato. Isso é preocupante. Não, e assim, a gente falou de vários problemas que já estão acontecendo há 10 anos. E o que vai acontecer? Pela primeira vez, né, o QI do mundo caiu no ano passado. É o que estamos falando. Exato. Eu penso assim, tanto no desenvolvimento físico, Exato. que todo mundo acho que parece que está ficando muito mais doente. Exato. E intelectual, e aí o emocional já... Sem falar no emocional, porque a gente já falou... Exato. Já estamos há 1 hora falando desse assunto. A gente está na década das doenças mentais, né? Sim. Da saúde mental, né? Da discussão da saúde mental. Então, você vê, é uma coisa... no fundo, você volta tudo para quê? Tecnologia, smartphone, né? Tempo demais em tela, né? Existe uma correlação muito importante de PIB per capita e minutos de tela, muito forte. Quanto mais subdesenvolvido o país, mais tempo ele passa em tela. O Brasil é parecido com a Nigéria, por exemplo. Tanto em PIB per capita quanto em tempo de tela. Nossa, você vai para Japão, você vai para Japão, países onde o PIB per capita é muito alto, é menos tela. Então, sabe, tem umas mensagens que a gente não está querendo olhar. Sim. E é difícil, eu entendo que está todo mundo viciado nisso aqui. Mas a gente precisa de hábitos... ajuda muito, né? Sim, mas a gente precisa de hábitos mais saudáveis. Eu acho que a gente pendulou muito para adoção. Deixou muito por uma coisa só, né? E hoje a gente não está sabendo fazer a higiene do negócio, entendeu? O limite disso aqui. Né, eu sou pai, né? E eu vejo muito essa preocupação de tempo de tela em criança. E é difícil, né? Porque é muito mais fácil, muito mais conveniente, mas a gente precisa ser corajoso e começar a mudar a nossa relação com tecnologia. Precisa urgentemente. Né, e vejo pouca gente, vejo algumas pessoas, mas vejo pouca gente, muito menos do que necessário, batendo nessa tecla. Não é ser contra a tecnologia, eu acho que o progresso anda por uma direção. Dela, né? É isso. E como usar. E como usar. Parece que aqui eu sou contra o Google. Imagina, eu uso 4 modelos de inteligência artificial no meu trabalho. Né? Mas assim, eu tenho que me forçar a chegar em casa e não abrir a tela. Sim. Chega um momento que a gente fica nesse limite. Exato. Ter um momento, por exemplo, eu fiz uma coisa, né? Meu filho, eu sou separado da mãe do meu filho, mas ele mora 1,5 quadra, a gente tem uma relação boa. Ele mora 1,5 quadra da minha casa. Eu comprei um rádio. Tem um rádio no quarto dele e um rádio no meu. Mas pra vocês se falarem? Pra gente se falar. Ah, legal. De vez em quando, papai. Eu já pensei nisso dentro de casa, porque às vezes você tá num cômodo e o outro é ótimo, ele é pequeno, ele tem 6 anos de idade, às vezes eu preciso descer no supermercado pra comprar uma coisa e ele não quer ir, mas ele fala no rádio. Né? Então, né, é só um exemplo bobo aqui, mas sabe, eu acho que a gente precisa de coisas nesse sentido, voltar mais pro analógico. Mas você já sentiu nele, assim, essa coisa social
de não querer tanto se relacionar com as pessoas? Não, Essa geração? No caso dele não, mas eu vejo Uhum. muito, meu filho é uma borboleta social, Sim. impressionante. Que bom, né? Ele é muito, muito, muito social, até exagerado. Mas eu acho que na média eu vejo crianças muito tímidas, eu vejo crianças muito na tela, no iPad, Isoladas, no celular. né? Eu vi outro dia uma criança de 7 anos que tinha celular, achei um absurdo. Uhum. Né? Não sei se é essa a média, porque aí você tem que olhar dados, né? Mas nos Estados Unidos a gente vê essa epidemia do digital. Eu falo sempre nos Estados Unidos porque é onde tem muito dado, Sim. tá? Mas a gente vê a epidemia do digital. O que não falta hoje é a estatística de que telefone, por exemplo, smartphone desde 2012 começaram a arrebentar a fertilidade no mundo. Não falta economista bom, premiado, Sim. publicando paper disso. Uhum. E depois de tudo isso que você estudou, analisou e pesquisou e viveu, tem alguma mensagem assim, específica que você gostaria de deixar para o público que está assistindo? Assim, a minha história, né, assim, eu tenho 47 anos, né, então, isso que eu vivi, a geração desse livro, foi uma experiência difícil por um lado, mas muito reveladora por outro, né. Uhum. Eu acho que as pessoas que passam por dificuldades, né, de saúde mental não desistam, a vida é boa, a vida é difícil, a vida não é fácil, mas a vida pode ser muito boa, existem maneiras, sempre algum caminho para a gente contar uma história de virar o jogo. Uhum. Tá? A minha foi a escrita, tá? Hoje sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais completa, sempre fui curioso, achei assuntos interessantes, hoje eu estou envolvido com tecnologia, né? Eu que sempre fui um cara sisudo de banco, estou aqui falando de tecnologia e sociedade, tá, com dados, né? Olhando, usando essa minha carreira de economista para me ajudar, então acho que é um exemplo interessante da gente contornar os problemas, então que isso sirva de um exemplo mais saudável, né, da gente lidar com esses momentos difíceis, né, que decepção amorosa acontece com todo mundo, Sim. acontece com todo mundo todo Mas dia. é como usar isso, né? De que forma? Para mim foi só, assim, eu acabei entrando nessa parte de escrita e foi um caminho, foi uma porta, e eu entrei nessa porta e estou tendo sorte e estou gostando muito dessa trajetória. Como transformar numa luz, né, Exato. para o mundo. Exato. E para quem quer te seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho e Claro. comprar o seu livro, Sim. acho que não é nem adquirir seu livro, mas Exato. adquirir todo esse conhecimento, como achar. Você tem o meu site pessoal é o alexlima.co, não .com, Uhum. que não estava disponível, é o .co. E lá você vai ter um portal que vai ter os livros de ficção, um pouco dos livros dessa tese aqui do Swipe, que é essa parte aí de tecnologia e comportamento, sociedade e economia. O livro está na Amazon, a gente pode depois colar o link para você, esse livro. Uhum. A gente está estudando quando que a gente vai lançar o segundo, né? Sim. Mas se bobear, o segundo vai estar no meu próprio site. Pode ser digital, a gente está estudando como fazer. Mas acho que o primeiro portal é meu site, alexlima.co, e a gente pode depois deixar o link na Amazon aqui do Nala Macallan, tá? Uhum. Nala Macallan é o meu pseudônimo no Instagram, tá? A gente tem os seguidores, que é a parte de ficção, e que também é bastante interessante um pouco dessa história aqui. Eu acompanhei, eu vi até um vídeo seu que eu achei muito lindo, que eu até mandei pro diretor, que ele fala sobre o desapego e deixaria que você tinha perdido uma pessoa, não sei se isso é uma história real, mas assim, o que você fala no final, acho que é lindo. É o em branco e preto, né? O vídeo em branco e preto. É legal, ficou legal nossa, mesmo. eu fiquei refletindo, assim, isso causa um impacto. Eu imagino que o conteúdo do seu livro seja também nesse ele tá na mesma formato. linha. Ele tá na mesma linha, exato. Lindo, Obrigado. muito bom. Muito obrigada, viu, Imagina. pela sua participação aqui no programa. Você está convidado para vir mais vezes aqui na TV Obrigado. Judaica, que foi um prazer te conhecer. Quando eu lançar os outros livros eu trago, pode deixar, foi um prazer. Traga, e você está aqui você faz parte já da nossa casa. Legal, obrigado. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu acredito que você tem ainda muita luz para trazer para este mundo. Obrigado, Adriele, um prazer, viu? Até Obrigada. o próximo. Continue aqui com a gente, assista a TV Judaica, assista o Ponto Feminino e não esqueça de baixar o aplicativo. Até o próximo programa. Um beijo, forte abraço.